Fala galera, como é que vocês estão? Chegamos aqui para o nosso encontro semanal, aquele momento da nossa semana onde a gente para alguns minutos a pensar sobre a nossa vida com Deus e como nós podemos responder ao chamado que Ele tem nos feito. Se você não conseguiu estar aqui com a gente semana passada, nosso vídeo está aí falando sobre a diferença da expectativa e da esperança e como nós nos posicionamos diante de uma palavra que o Senhor liberou sobre nós. E hoje a gente vai entender que a esperança, obviamente, ela é aquela coisa que faz a gente olhar para o futuro, a gente fazer prospecções de que o Senhor disse algo que ainda não aconteceu, então eu sigo esperançoso ou cheio de esperança de que aquilo vai acontecer. E se a palavra ou a promessa é o fundamento da esperança, qual que é então o nosso fundamento? O que faz a gente permanecer confiando que essa esperança ela não vai nos decepcionar? E eu queria então pensar com você sobre Hebreus 11, que vai dizer sobre vários homens e mulheres que receberam promessas de Deus, tiveram seus corações cheios de esperança, mas também de um outro ingrediente, vamos dizer assim, que os fez permanecer aguardando essa promessa se cumprir, mas não só aguardando. E a gente vai ver que a esperança, ela traz para nós esse sentimento de que se Deus falou, vamos esperar porque vai acontecer. Mas na verdade existe esse outro ingrediente que nos diz assim, bom, Deus falou, vamos esperar, mas vamos esperar de forma ativa. E aqui é onde nós temos Hebreus 11, e você já sabe que eu estou falando do ingrediente fé. Hebreus vai dizer que a fé é a convicção das coisas que nós não vemos. Então, olha só, a diferença de uma espera passiva e de uma espera ativa é a fé. Porque nós vamos ver em Hebreus 11 que todas as vezes que é citado aqueles que são chamados os heróis da fé, eles são citados como algo que eles fizeram. Então você vai ver, e pela fé Noé construiu um barco, pela fé Abel entregou um sacrifício, pela fé Abraão fez tal coisa, pela fé Gideão fez isso. Então você vê que eles não tiveram uma espera passiva, porque a fé te coloca em movimento. Então, olha só, eu não sei se você já parou para pensar, mas 99% dos assuntos que são fundamentais para a vida cristã, nós encontramos eles no Gênesis. O Gênesis vai falar sobre tudo que é importante para nosso relacionamento com Deus. E existe algo que talvez não seja tão claro assim no Gênesis, talvez está um pouco ali nas entrelinhas, é necessário cavar um pouquinho para você entender isso, é que o primeiro homem que correspondeu a uma palavra de Deus foi Adão. Então, olha só, quando Deus vai criar todas as coisas, ele faz isso através da palavra. Então, Gênesis vai dizer: E Deus disse, haja luz. E Deus disse, haja separação entre a terra seca e as águas. E Deus disse para as águas, produzam os peixes. E Deus disse para a terra, produza toda espécie de ervas, de árvores que deem fruto e sementes. E aí Deus então agora diz para Adão, cultive. Então, olha só, vamos com calma. Deus diz algo e esse algo se faz. Só que aí agora Deus diz para Adão que Adão precisa cultivar aquilo que foi criado a partir da palavra de Deus. Você está comigo? Então, olha só, a fé
ela vai fazer a gente cultivar uma palavra que foi lançada sobre nós. Sabe, eu tenho certeza que você tem uma promessa de Deus. E você demonstra que você crê que essa promessa vai se cumprir, não é quando você simplesmente espera que tudo aconteça do jeito que Deus te prometeu. É quando você cultiva aquilo que você ouviu Deus falando com você. Faz sentido isso? O que que isso quer dizer de forma prática? Isso quer dizer de forma prática que se Deus te chama para fazer algo internacional, você acredita tanto nisso que você começa a estudar idiomas. Você vai tirar um passaporte e você começa a ver valores de visto, quais são os países que precisam de visto para eu ir, quais que não precisam, se o meu passaporte ele é um passaporte muito relevante no cenário internacional, ou se eu preciso fazer algum tipo de trabalho comunitário ou qualquer outro tipo de estudo para fortalecer esse passaporte, porque apesar de eu ser de uma cidadezinha, de uma igrejinha pequenininha, lá de Brasília, eu confio que aquilo que o Senhor me disse vai acontecer, então eu não espero apenas, mas eu cultivo aquilo que o Senhor disse. Será comigo? Quando a gente vai olhando isso na vida de grandes homens, desses homens que são os nossos heróis na fé, alguns deles chegam a dizer isso de forma muito clara, dizendo assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, olha só, o que esse homem estava fazendo enquanto ele esperava? Ele cultivava. Como? Clamando. Ele tinha tanta convicção daquilo que iria acontecer que toda vez ele chegava na presença do Senhor e dizia: Senhor, o Senhor se lembra? Porque eu me lembro. Tem uma palavra, tem uma promessa, o Senhor disse, o Senhor prometeu, então eu ainda estou aqui. Sabe, a fé, ela te coloca em movimento. A fé faz você trabalhar em cima daquilo que você recebeu. A fé te coloca nesse lugar de espera, mas não uma espera passiva, uma espera ativa, uma espera onde você entende que depois que Deus fala, já está criado. Mas depois que Deus cria, agora são as minhas mãos que vão cultivar aquilo. Você está comigo? E quando nós olhamos para todos os homens que estão relatados em Hebreus, nós vemos o mesmo padrão de conduta. Homens que entenderam algo na presença de Deus e entenderam, agora não é mais a parte de Deus, Deus já fez o que precisava fazer, agora é a minha parte. Então, Deus me fez uma promessa que iria chover. A minha parte é construir o barco. Deus me fez uma promessa que eu seria pai de multidões se eu saísse do meio da minha parentela. Então agora é a minha parte fazer as malas. Sabe, Deus me fez uma promessa de que ele estaria constantemente no meio do seu povo. Agora é a minha parte levar o melhor sacrifício que eu puder diante desse Deus. Então, quando nós falamos sobre a nossa vida com Deus e sobre a nossa vocação, nós precisamos entender que é muito possível que em algum momento dessa trajetória, aquilo que eu estou sendo chamado para viver com o Senhor não está acontecendo nesse exato momento, mas talvez seja parte de uma promessa que ele me prometeu para o futuro. E se está fundamentado em uma promessa, então eu posso depositar a minha esperança. Mas se eu estou depositando esperança, eu provo, eu confirmo que eu creio nisso, não esperando acontecer, mas me levantando para cultivar a promessa que o Senhor me fez. Faz sentido? E aqui então eu termino esse pensamento com só mais um versículo. É que às vezes a gente pensa que eu quero viver meu chamado para agradar a Deus. Eu quero viver uma vida assim para agradar a Deus. Eu quero entender o que que Deus quer de mim e fazer isso o mais rápido possível para agradar a Deus. Eu quero fazer assim para agradar a Deus. E nós estamos achando que fazer coisas para o Senhor é o que vai agradar a Deus, mas na verdade Hebreus 11 também vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, na verdade, aquilo que nós estamos esperando
acontecer para que então a gente comece a agradar a Deus. Na verdade, a gente pode agradar a Deus mesmo quando a gente não está vendo nada concreto. Porque se a fé é a convicção das coisas que não se veem, mas mesmo assim eu creio, então, ainda que eu não esteja ativamente realizando algo, a minha vida está agradando a Deus. Você quer agradar a Deus? Viva a sua vida com fé. Você quer agradar a Deus? Cultive as palavras que Ele já liberou sobre você. Você quer agradar a Deus? Decida viver nesse lugar onde a esperança te sustenta, mas a fé te movimenta. E a minha oração é que o Senhor te abençoe, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A minha oração é para que o Senhor faça brotar no teu coração a fé que é necessária para cultivar as palavras que você já ouviu. A minha oração é para que o Espírito Santo te coloque essa plena esperança de que vai acontecer e por isso você não apressa as coisas, você espera o tempo que é suficiente, você espera em Deus. Mas a minha oração também é para que o Espírito Santo ele deposite essa fé no seu coração que te coloque em movimento e que você possa encontrar esse lugar de equilíbrio onde a fé te faz mover, mas a esperança te faz esperar por Deus. A esperança te faz permanecer no mesmo lugar até que Deus te dê a próxima direção, mas a fé faz você se movimentar rápido quando você tiver clareza da direção que Deus está te dando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te vejo no próximo vídeo.